dia, mais uma vez, quero cumprimentar a todos com a graça e paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, nesse dia, nesse lindo dia que o Senhor formou, não sei onde você está aí, mas aqui onde nós estamos está um dia lindo, lindo, lindo. Poder de Deus, né? Cada dia, cada belo dia que o Senhor faz, é mais uma vez Deus mostrando que a aliança que Ele fez lá atrás com Noé, não é? Permanece de pé. O Senhor disse a Noé: enquanto houver terra, haverá calor e haverá inverno, haverá chuva e haverá sol, haverá plantio e haverá colheita. São dias como esse que nós nos lembramos das promessas de Deus, e as promessas de Deus não nos permitem viver com medo, amém? Bom, queridos, vamos então hoje encerrar o nosso ciclo de estudos em 1 João capítulo 4, amém? Quero já te convidar a abrir aí a sua Bíblia. Você que está conosco pelo Facebook, Deus te abençoe. Abra aí também a sua Bíblia. Vamos estudar juntos, portanto, a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Vamos ao nosso texto bíblico, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Bem, a palavra de Deus nos diz assim: Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e Ele em nós. Além disso, vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador deste mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna ainda mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Cristo viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E se isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirma: amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém? Bom, queridos, nós já vimos nesse texto a prova do amor de Deus em Ele nos enviar o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, né? Nisto o amor de Deus é comprovado, Ele nos deu o seu Filho quando éramos nós ainda pecadores. Se Deus nos entregou o seu Filho, o seu mais precioso bem, quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais há de fazer por nós, agora que somos amigos de Deus por meio do sangue de Jesus. Amém?
Esse é o motivo pelo que nós temos real esperança e alegria em nossos corações. Se Deus fez por nós, quando nós ainda não estávamos nem aí para Deus, quanto mais agora que temos buscado a sua presença, quanto mais agora que nós somos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? E não apenas isso, Deus também nos prova a sua comunhão conosco, nos entregando o seu Espírito. E todas essas coisas geram um efeito prático em nossos corações. Amém? Nós já estudamos o efeito da comunhão, a prova da comunhão que temos com Deus, por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus que trabalha em nós para produzir em nós a mais perfeita imagem do Filho de Deus. Amém? E não somente isso, é o Espírito de Deus quem também opera em nós para nos capacitar no amor do Pai. É o Espírito de Deus quem trabalha em nós para produzir em nós amor ágape, um amor que não tem interesse, um amor sacrificial, um amor que se doa com toda a verdade, com todo empenho, simplesmente para agradar o Pai. É com este amor que Deus nos ama, e é o Espírito de Deus que nos habilita a amar a Deus também com essa mesma medida, com essa mesma proporção de amor. Amém? Portanto, nós começamos a ver na semana passada o que significa desfrutar desse amor de Deus. Nós falamos na semana passada, no nosso último encontro, no domingo passado, em que no Senhor nós temos confiança, porque na medida que nós somos habilitados pelo Espírito de Deus a amar a Deus com o amor com que Ele nos ama, nós temos maior convicção de quem de fato nós somos em Deus, de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e como filhos de Deus, isso nos enche de confiança. Ora, se eu sou filho de Deus, filho do Todo-Poderoso Criador do Universo, eu tenho confiança. Para quê? Confiança para seguir, sobretudo, o testemunho, o exemplo do Senhor Jesus. Nós vimos na semana passada que uma das maiores estratégias de Satanás é induzir o ser humano ao medo de não experimentar certas coisas. Nós vimos a experiência do Éden, de Adão e Eva. Entretanto, nós vimos também que qualquer um desses medos que Satanás tenta sugestionar na nossa mente, quando nós estamos habilitados e aperfeiçoados em amor pelo Espírito Santo de Deus, esse medo vai embora, simplesmente porque ele não faz mais sentido. Se eu tenho o amor de Deus para desfrutar, se eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida para poder desfrutar, o que pode me causar medo? Qual experiência que talvez eu venha deixar de viver nessa terra que vai me produzir ou me proporcionar alguma espécie de medo? Alguma espécie de frustração simplesmente porque eu não vivi determinada coisa? Ora, nós temos o amor de Deus para desfrutar. Quando nós não desfrutamos, de fato, isso nos configura que não estamos verdadeiramente habilitados no amor de Deus, como está escrito no versículo 18. E a partir desse versículo vamos estabelecer aqui o nosso estudo de hoje. Queridos, vejamos com mais atenção o que diz o versículo 18 de 1 João 4.
esse amor, que amor é esse? Amor ágape, o amor de Deus. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Certo? Vamos repetir essa expressão. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta, repulsa todo medo. Se temos medo, é porque na verdade tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O que quer dizer? Vamos considerar o que quer dizer esse versículo. Queridos, o apóstolo João está dizendo que quando, no versículo 17, ele acabou de dizer que o Espírito de Deus, à medida que nós contribuímos, que nós aceitamos, que nós nos rendemos à atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, o Espírito Santo de Deus trabalha para produzir em nós a imagem de Cristo, e à medida que o Espírito Santo produz em nós essa imagem de Cristo, nós somos também aperfeiçoados em amor. Logo, se quanto mais amamos a Deus, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais aperfeiçoados somos em amar a Deus, mais distantes nos colocamos das coisas que desagradam a Deus. Sim ou não? Se nós amamos uma pessoa, nós vamos fazer de tudo para agradar essa pessoa, e não para traí-la, e não para feri-la com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nem sequer com os nossos pensamentos. Portanto, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que à medida que nós somos aperfeiçoados em amar a Deus, qualquer tipo de medo que venha se infiltrar no nosso coração, ele é automaticamente, naturalmente afastado. Por quê? Porque nós temos vivido em amor a Deus. Se conhecemos o amor que Deus tem por nós e somos habilitados a amar o Senhor da mesma medida, isso significa que não há razão para o medo. Se eu sei que Deus tem um amor perfeito por mim, não há motivo para que eu tenha qualquer espécie de medo. Não estou falando apenas de medo, medo de temor contra a minha integridade física, não estou falando apenas do medo, da insegurança, mas qualquer tipo de medo. Vejamos, o apóstolo João ainda assevera aqui nesse texto, dizendo que se temos medo, é porque de fato tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O que quer dizer isso? O apóstolo João está descrevendo aqui que se nós temos algum medo no nosso relacionamento com Deus, significa que o nosso medo não é de Deus. Nosso medo está relacionado ao castigo. Ora, alguém que é inocente pode ter medo do castigo? Se alguém é inocente, vai ter medo do castigo? Não. Quem é inocente não tem medo do castigo. Agora, se alguém é culpado de alguma forma, esse alguém, de fato, pode ter medo do castigo, sim ou não? Sim. Sim. Só tem medo do castigo quem é culpado. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui, em outras palavras, é que quando nós amamos a Deus, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus produza em nós esse amor ágape, sacrificial ao Senhor,
Isso gera em nós santidade, inocência contra o pecado, como está escrito em Romanos 16, 19. Devemos ser inocentes para o que é mal e excelentes para o que é bom. Essa excelência para o que é bom é produzida pelo Santo Espírito de Deus, e na medida que nós somos aperfeiçoados neste amor, nós então temos esse medo do castigo eliminado das nossas vidas. O amor de Deus sobre nós, em nós, vai nos levar a uma vida de santidade, não por medo do castigo, não por medo do inferno, mas sim por amor a Deus. Nós vivemos em santidade porque amamos ao Senhor e não queremos desagradá-lo em nada. Essa é a origem da vida em santidade. Essa é a motivação para uma vida em santidade, amor a Deus. E por que nós devemos amar a Deus? Versículo 19 nos explica: amamos a Deus simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Quando nós éramos pecadores, estávamos largados nas sarjetas do pecado e da vida, na imundície das perversidades desse mundo, o Senhor Jesus veio ao nosso encontro, nos resgatou, nos deu novas vestes e nos introduziu à presença de Deus, não mais como um mendigo sujo da rua, mas sim como filhos de Deus. Como está escrito em Apocalipse 4, o Senhor Jesus fez de nós reis e sacerdotes na presença de Deus. Nós fomos resgatados. Como o próprio Senhor Jesus conta na parábola das bodas, ele diz que um rei vai casar o seu filho, vai fazer as bodas do seu filho, e convida ali as pessoas mais nobres da cidade. Estes então não quiseram, recusaram o convite. Então o próprio rei manda que busquem todos os mendigos, todos os mais fracos, os doentes, os que estavam largados, os que eram ignorados pela sociedade. Estes foram acolhidos e recebidos para assentarem-se à mesa do rei, para celebrar as bodas do Cordeiro. De fato, o Senhor Jesus veio em primeira instância para Israel, que simboliza esses nobres que o Senhor, que na parábola o rei havia convidado. Mas tendo esses nobres, tendo Israel rejeitado o Salvador, esse convite se ampliou a mim e a você, e nós podemos hoje desfrutar, assentar à mesa com o Rei dos Reis. Queridos, será que existe um motivo maior para amar ao Senhor? Será que nós precisamos ainda de um estímulo maior para amar o Senhor do que este? Quem nós éramos, quem o Senhor tem nos transformado, simplesmente porque Ele decidiu nos amar primeiro. Não fomos nós que buscamos o amor de Deus em primeira instância para convencê-lo de nos amar. Não! Efésios capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que quando nós ainda éramos pecadores, nós fomos amados. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor Jesus veio ao nosso encontro, ao nosso resgate. Por isso, nós devemos amar ao Senhor e viver em santidade, porque Ele nos amou primeiro. Não preciso de um estímulo maior que esse. Eu não vou
obedecer a Deus e servir a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu não vou obedecer e servir a Deus porque eu tenho medo de um dia ficar sem as bênçãos ou a proteção de Deus. Não existe barganha no amor ágape. Se Deus nos ama sem esperar nada em troca de nós, nós também devemos amar ao Senhor sem esperar absolutamente nada em troca. Se o Senhor quiser nos abençoar, Ele vai abençoar. Se o Senhor não quiser abençoar, Ele não vai abençoar e nós vamos seguir amando ao Senhor. Se o Senhor quiser curar as nossas doenças ou não, nós vamos seguir amando ao Senhor. Se o Senhor quiser libertar as pessoas que nós amamos, alcançar alguém por quem nós temos intercedido, Ele vai fazer ou não conforme a sua vontade, mas não é isso que vai nos fazer amar mais ou deixar de amar o Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele sobre nós nos inspira uma vida de santidade, nos aperfeiçoa em amor para permanecermos em sua presença de uma maneira firme e fiel. Nós cantamos tanto a fidelidade de Deus, não é mesmo? Nós falamos, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E a nossa fidelidade para com Deus? E a nossa postura diante de Deus? Se Ele é fiel para conosco, como isso na prática deve impactar a minha vida? Eu preciso retribuir em amor e fidelidade ao Senhor. Ora, uma relação em que uma das partes permanece fiel e a outra parte é infiel, é uma relação duradoura, sim ou não? Sim. Não? É uma relação que está fadada à separação. E não é porque a misericórdia de Deus não tem fim que nós vamos ter essa condição de viver em infidelidade para com Deus, achando que Ele vai permanecer sempre fiel para conosco. A misericórdia de Deus não tem fim, é verdade. A fidelidade de Deus não depende das nossas atitudes, é verdade. Mas a paciência de Deus tem limite. Ao longo de toda a história, nós veremos que quando o limite da paciência de Deus é atingido, vem o juízo. Deus viu que os seus filhos, a linhagem de Sete com a linhagem de Caim, haviam se misturado. Aqueles que clamavam e obedeciam ao Senhor e aqueles que eram rebeldes contra Deus se misturaram nos dias de Noé, a tal ponto que não era possível mais distinguir quem servia a Deus e quem não servia. Resultado disso, o dilúvio. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e viu que o pecado deles já havia extrapolado a sua paciência. O que veio em sequência? O juízo. Deus destruiu aquela cidade. Mais à frente, nós veremos Deus trazendo juízo sobre o povo do Egito. Simplesmente por quê? Porque atingiram, extrapolaram a paciência de Deus. Mais à frente, Deus cumpre a sua promessa feita a Abraão, dizendo que julgaria todos os povos cananeus. Por quê? Porque eles haviam extrapolado a paciência, a tolerância de Deus em relação ao seu pecado. É verdade que a misericórdia de Deus não tem limite, é sem fim. É verdade que a fidelidade de Deus, ela é plena e verdadeira, independentemente dos nossos atos. Mas para desfrutarmos de tudo isso,
não podemos provocar a paciência de Deus. Não podemos testar o limite da paciência de Deus. Se Deus nos ama, este é o tempo de retribuirmos este amor de Deus. Com o quê? Com a nossa vida de santidade, por causa do amor que Ele tem já derramado sobre as nossas vidas. Entendemos isso? Amém. Sim ou não? Amém. Então vamos dar sequência aqui, queridos. Vejamos o amor de Deus. Quais são as características então desse amor de Deus para que nós venhamos desfrutá-las em profusão? Vejam, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver essas características do amor de Deus, os versículos 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, nem se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age de maneira egoísta e nem se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são as características do amor de Deus que eu e você devemos manifestar diante do Senhor. Se nós temos sido aperfeiçoados em amor pelo Espírito Santo de Deus, gradativamente, a cada dia, essas características do amor precisam estar presentes na minha e na sua vida. Ou seja, eu preciso ser o quê? Paciente. E vejam como a paciência é um fator importante. A paciência é uma característica do amor de Deus, assim como a paciência também é um dos gomos do fruto do Espírito. Há alguma coincidência nisso? Claro que não. O próprio Deus está nos demarcando a importância de demonstrarmos, de manifestarmos, de empregarmos essa virtude na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas sobretudo com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Paciência. Devemos esperar pacientemente pela resposta de Deus. Esperar pacientemente pela provisão de Deus. Esperar pacientemente pelo tempo de Deus de fazer as coisas, e não no nosso tempo. Quantas vezes colocamos a nossa ansiedade à frente do tempo de Deus e sofremos as consequências por isso? Devemos aprender do Senhor a sermos pacientes. E como vamos aprender do Senhor a sermos pacientes? Nos rendendo ao Espírito Santo de Deus. No momento que a ansiedade começar a enfervecer dentro dos nossos corações, é o momento também de dobrarmos os nossos joelhos e falarmos: Senhor Jesus, domina sobre as minhas emoções. Se eu não tenho capacidade de controlar sozinho, que o Senhor domine sobre as minhas reações, porque eu não quero ofender ou entristecer o teu Espírito que habita em mim por causa de um descontrole da minha parte. É importante fazermos essa oração. Quantas pessoas perdem o controle e depois dizem: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo, tem que me entender, tem que me aceitar. Não! Deus não tem que entender e aceitar ninguém, porque Deus já nos deu o seu Espírito, e por meio do Espírito Santo de Deus,
nós temos condições de controlar aquilo que nós achamos ser incontrolável. Render ao Senhor as nossas reações, para que a virtude do Espírito de Deus apareça, transpareça em nossas vidas. Não apenas a paciência, mas também a bondade. Mais uma vez, nós temos aqui uma virtude, uma característica do amor de Deus, que também se reflete em um dos frutos do Espírito: sermos bondosos. Não vivemos pensando maldades, mas sermos verdadeiramente bondosos. O amor de Deus em nós não nos permite ser invejosos, nem mesmo arrogantes. Não ficamos contando vantagens, não somos arrogantes com as outras pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus já está sobre nós. Se nós queremos viver o amor de Deus, devemos nos portar de maneira humilde, como está escrito em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não caminhou sobre esse mundo de uma maneira altiva ou arrogante, se vangloriando sobre os outros mortais, simplesmente porque era Deus, mas muito pelo contrário, se sujeitava aos outros, servia aos outros, se permitia estar em comunhão com aqueles que eram pecadores. O Senhor Jesus é exemplo de humildade que devemos também seguir. E não apenas humildade, mas também obediência, porque a palavra de Deus diz em Filipenses 2, que o Senhor Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu e você não estamos condenados a uma cruz, mas temos sim a nossa cruz para carregar, e carregamos essa cruz por amor àquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O amor não age, não se porta de maneira inconveniente. O amor não é egoísta, não pensa sempre primeiro em si. O amor não se enfurece facilmente. O amor não guarda ressentimentos. Não existe espaço para amargura no amor de Deus. Se nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, uma das nossas facilidades é de liberar perdão aos outros. Simplesmente por quê? Porque o amor de Deus já nos aperfeiçoou. O amor de Deus já nos afastou a amargura. Lembra-se do que diz o versículo 18: o amor de Deus lança fora todo medo. O que é a amargura? O que é o guardar ressentimento? É o medo de não ter a sua justiça própria satisfeita. Guardar rancor, o ressentimento, nada mais é do que o medo de não ter a sua justiça própria satisfeita de alguma forma. Eu guardo ressentimento porque eu quero ver, ele me machucou, quero ver ele machucado também, eu quero ver. Amargura. O amor de Deus lança fora esse medo. Ainda que alguém tenha praticado mal contra nós, se eu sou aperfeiçoado no amor de Deus, eu sei que o meu Deus vai julgar essa causa. E se eu sou inocente, Ele mesmo vai me declarar inocente e fazer a minha inocência resplandecer como o sol do meio-dia, como está escrito no Salmo 37. Fará sobressair a sua justiça como a luz,
e a tua inocência como o sol ao meio-dia. É Ele quem vai fazer essas coisas. Por isso, no amor de Deus eu posso descansar. Eu descanso, porque eu sei que o meu Deus é justo, e é Ele quem vai fazer com que a minha inocência seja resplandecente como o sol ao meio-dia. Amém? Alguém consegue se esconder do sol ao meio-dia? Ainda que o dia esteja meio nublado, o sol ao meio-dia todo mundo vê. Assim o Senhor fará a inocência daqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele. Assim o Senhor fará a sua justiça resplandecente sobre aqueles que amam ao Senhor e confiam no Senhor. Amém? O amor não se alegra com a injustiça. A felicidade do verdadeiro amor está na verdade. Nós nos alegramos na verdade. Nós não nos compactuamos com histórias esquisitas, com as mentirinhas, com aquelas histórias meio tortas, sabe? Aquelas histórias meio embranjadas, aqueles esquemas meio esquisitos. Nós não compactuamos com isso. Nós nos alegramos na verdade. E aqui, queridos, no versículo 7, se nós amamos a Deus, nós sofremos. Olha aí. Ah, Everton, quer dizer que se eu amo a Deus eu vou sofrer? Sim. Jesus, ninguém amou mais o Pai do que o nosso Senhor Jesus. E Ele sofreu como ninguém mais sofreu. E antes que você venha me falar, Jesus sofreu para satisfazer a vontade do Pai. Não foi só para me resgatar e a você, não. Foi sobretudo para satisfazer a vontade do Pai. Jesus sofreu o que sofreu para agradar o coração do Pai. Então eu e você, se temos essa mesma intenção de agradar a Deus, não vamos achar de uma maneira ingênua que a nossa vida não terá sofrimentos. A diferença é que quando nós somos habilitados no amor de Deus, nós suportamos todo o sofrimento em amor. Atravessamos o sofrimento em fidelidade a Deus. Atravessamos o sofrimento sem murmurar. Atravessamos o sofrimento obedecendo a Deus, nos disciplinando, vigiando a nossa conduta para permanecer agradando a Deus, ainda que isso esteja me causando alguma dor. Por que, Everton? Por que eu tenho que ser assim? Simplesmente porque isso agrada o coração de Deus. Nossa pastora tem um testemunho lindo, que nós estávamos aqui essa semana lembrando. Uma vez, ela e mais duas irmãs foram um momento de oração, e Deus tomou uma certa serva dele para falar com as três. E essa serva do Senhor chegou para uma das mulheres que foi com a minha mãe ali, e falou: ó, hoje eu te tiro da prova. Hoje eu resolvo a tua questão. Mas chegou para minha mãe e chegou para outra, uma segunda mulher que estava ali com a minha mãe e falou: olha, você vai passar pelo fogo, espera mais um pouco. Você vai passar pelo fogo, mas eu vou te tirar também, vou te livrar também. Mas quando Deus foi falar com a nossa pastora, minha mãe, Deus falou: olha, você vai ficar na prova mais um tempo, porque eu me agrado da forma que você chora na minha presença. E aí, vai contestar o que com Deus? Vai falar o quê? É do agrado de Deus suportarmos determinadas coisas. É do agrado de Deus. Como o próprio Deus falou ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo tinha algo que feria a sua alma. Ele dizia que era o emissário de Satanás, que lhe causava dor
e humilhação todos os dias. Orou ao Senhor 3 vezes para que aquele sofrimento tivesse fim, mas o Senhor disse ao apóstolo Paulo: Paulo, eu não vou tirar. Não adianta você orar, eu não vou tirar isso de você. Aprenda a vencer e a suportar isso com a minha graça. Claro que eu estou aqui transliterando, mas é isso que o Senhor está falando ao apóstolo Paulo. A minha graça é o que te basta. Não é o seu conforto, não é o que é mais fácil para você, não é o que é mais confortável para você, mas glorificar a Deus não está no nosso conforto. Glorificar a Deus, amar a Deus consiste em, mesmo que seja desconfortável, permanecermos em fidelidade a Ele. Amar ao Senhor quando tudo é um mar de rosas é muito fácil. Amar ao Senhor quando caminhamos no meio de espinhos, é aí que de fato o nosso amor é provado. É aí que de fato nós provamos o nosso amor a Deus. E é por isso que o verdadeiro amor tudo sofre. É por isso também que o verdadeiro amor tudo crê, porque nós sabemos que a nossa vida não é composta apenas de sofrimento. Nós cremos na redenção, nós cremos no plano de Deus para a nossa vida, nós cremos na promessa do Senhor. Por isso suportamos o que suportamos em amor, porque nós cremos que a nossa vida não é só isso. O Senhor tem algo além, algo maior, mais glorioso para nós. E os espinhos são um processo que nós devemos passar para desfrutarmos finalmente da plenitude daquilo que o Senhor tem para aplicar e realizar em nós e através de nós. O amor tudo espera. O amor não se apressa. O amor não apressa o Senhor, mas esperamos com paciência e confiança no Senhor. E o amor tudo suporta. Essas são as características do amor de Deus que precisam estar presentes em nós. Se nós temos de fato se nós viemos sendo de fato aperfeiçoados nesse amor por meio da obra do Espírito Santo de Deus. E esse é o desejo de Deus, como nós lemos na semana passada em 1 Coríntios capítulo 3. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do amor de Deus. Nessa morada, nesse templo do Espírito Santo, não pode haver blocos de mentira, blocos de amargura, blocos de insatisfação, blocos de destempero, blocos de irritabilidade. Se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, os blocos que nos constituem devem ser os blocos do fruto do Espírito de Deus, os blocos do amor, das plenas características e valências do amor de Deus. Amém? Vamos então dar sequência aqui. Nós vemos já que quem teme, quem tem medo, na verdade, é porque sabe que em sua consciência não há inocência. Quem teme, quem tem medo, de fato tem medo do castigo, como está escrito no versículo 18, que nós já lemos. Quem tem medo, de fato tem medo é do castigo e não de Deus. Tem medo de ser condenado ao inferno. E por isso, essa pessoa não conheceu ainda plenamente o amor de Deus. Pois quem conhece verdadeiramente o amor de Deus, ama também ao Senhor de igual modo, se rende à atuação do Espírito de Deus que o aperfeiçoa em amor, e nesta pessoa, a inocência da consciência, uma consciência inocente também é aperfeiçoada por obra do Espírito Santo.
Mas se a nossa consciência ainda nos acusa de alguma coisa, aí sim, nós temos medo, porque de fato ainda não experimentamos a plenitude, a experiência transformadora do amor de Deus sobre nós. Como Jesus explica a Nicodemos em João capítulo 3, é necessário que qualquer pessoa que queira viver o Evangelho venha nascer de novo. É necessário experimentar o novo nascimento. O novo nascimento. O que é esse novo nascimento? É desfrutar desse amor que nos transforma. Esse amor que muda os meus interesses, que converte os meus desejos em submissão ao Espírito Santo de Deus. E nisso eu sou aperfeiçoado. Nisso a minha consciência se torna inocente e eu posso estar confiantemente na presença de Deus. Amém? E aqui, queridos, também há uma questão interessante que eu quero abordar rapidamente. O amor de Deus, ele precisa ser instruído. Como assim instruído? Ora, a mim tem sido revelado o amor de Deus. A mim tem sido revelada essa graça de desfrutar do amor de Deus. A geração que vier depois de mim, se Deus me der filhos, é minha responsabilidade treiná-los, condicioná-los a desfrutar do amor de Deus da mesma maneira, ou de uma maneira ainda superior à que eu tenho desfrutado. Vejamos os exemplos que nós temos na palavra de Deus. Abraão desfrutava do amor de Deus, sim ou não? Sim. Levou um tempo para que ele aprendesse a plenitude desse amor, aprendesse a confiar plenamente no Senhor, mas no momento em que ele aprendeu, ele de fato passou a desfrutar do amor de Deus. Tanto que o seu amor foi provado quando Deus lhe requeriu Isaac. E nessa experiência em que Deus requer de Abraão Isaac como holocausto, o amor de Deus em Abraão está tão aperfeiçoado, primeiro, que ele não nega o sacrifício. Se o Senhor quer Isaac, é Isaac que o Senhor vai ter. Eu vou apresentar o meu filho em holocausto ao Senhor. Não questionou, não titubeou, nem estremeceu as pernas. Ele estava convicto de que a obediência a Deus é a prova do seu amor. E segunda coisa que nós vemos nessa experiência é que Isaac, que já tinha os seus 25 anos de idade naquele momento, também não questionou o pai quando ele percebe que ele mesmo seria o sacrifício. Isaac perguntou ao Senhor: pai, eu estou vendo aqui, tem a corda, tem a madeira, tem tudo aqui para o sacrifício, mas e o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Chegam lá no alto do monte, montam um altar, e aí Abraão vira para o seu filho já com um cutelo na mão: filho, deixa eu te amarrar. Filho, deixa eu te colocar em cima do altar. Hoje o sacrifício vai ser você. Por que que Isaac não saiu correndo? Por que que Isaac não fugiu? Por que que Isaac, não deu empurrão no seu pai? Você está ficando doido, seu velho gagá. Não. Por que que Isaac não reagiu dessa forma? Porque o seu pai Abraão já o havia treinado no amor de Deus. Da mesma forma que Abraão confiava em Deus, Isaac também havia sido instruído pelo seu pai a amar a Deus da mesma forma. Vejam as consequências disso. Por causa disso, Deus ali se manifestou. Deus proveu
o cordeiro. Tiveram ali, pai e filho, uma experiência tremenda na presença de Deus. Talvez como nenhum outro ser humano tenha vivido e experimentado. E só viveram isso porque ambos, pai e filho, haviam ajustado o seu coração para servir e também agradar a Deus. Se nós olhamos mais à frente, um outro grande homem de Deus, Samuel, foi treinado pela sua mãe a servir e obedecer a Deus. Samuel foi condicionado pela sua mãe a servir ao Senhor. E por que Samuel foi condicionado pela sua mãe a servir ao Senhor? Porque Samuel foi criado dentro do templo. E o sacerdote do templo de Samuel era Eli. Eli, como os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, todos eram corruptos, já haviam sido rejeitados por Deus. Samuel e os filhos de... Eli e os filhos de Eli não eram bons exemplos para Samuel. Mas por que Samuel cresceu sendo um homem de Deus e exerceu um grande ministério? Porque foi condicionado, treinado por Deus e pela sua mãe a desfrutar do amor de Deus, mesmo que as suas companhias não desfrutassem, mesmo que aqueles que o cercassem lhe dessem um péssimo exemplo e testemunho, ele permanecia em fidelidade. Ele já havia sido condicionado, treinado por Deus e pela sua própria mãe a permanecer em obediência ao Senhor. Quando nós olhamos mais à frente para Davi, nós vemos um homem a quem o amor de Deus foi revelado de uma maneira ímpar, singular. Davi não teve quem o instruísse no amor de Deus. Foi o próprio Deus que se revelava a Davi através do trato dele com as ovelhas. Enquanto Davi estava obedecendo ao seu pai Jessé, o próprio Deus estava se revelando ao Davi. Olha, Davi, o seu pai e os seus irmãos te abandonaram aqui com essas ovelhas. Os seus pais e os seus irmãos te excluíram do convívio deles, enquanto você fica aqui com essas ovelhas, mas você não está aqui sozinho. Eu estou aqui com você. Eu sou tua proteção aqui. Eu sou o teu amparo aqui. Eu te fortaleço aqui. Você não está sozinho. Davi aprendeu a desfrutar do amor de Deus de uma maneira ímpar, singular. Tanto que Davi escreve o Salmo 23 com uma pena maravilhosa. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Isso é desfrutar do amor de Deus. O Senhor é meu pastor, eu sou apenas uma ovelhinha que o Senhor cuida. O Senhor é meu pastor. Por isso, queridos, a experiência do amor de Deus, de desfrutar do amor de Deus, ela precisa ser instruída. Se a mim tem sido revelado esse amor, eu preciso passar essa consciência à frente. Preciso instruir outras pessoas a também desfrutar desse amor. Porque assim como nós vimos dois bons exemplos, Davi talvez não foi capaz de instruir os seus filhos a desfrutarem desse amor. Nós olhamos para os filhos de Davi e vemos uma série de tragédias acontecendo, talvez porque lhe faltou dar esse salto, ter essa consciência de instruir os seus filhos a desfrutar do amor de Deus. Mas quando Davi percebeu que ainda havia tempo para instruir os seus filhos sobre o amor de Deus, ele assim o fez. Ele tomou Salomão pela mão e começou a instruir Salomão. Salomão, é assim que você deve proceder. Você tem que fazer assim. Você tem que temer ao Senhor. Você deve se render ao Senhor. Confie no Senhor.
Quando Davi percebeu que não era tarde demais, ele então começou a instruir o seu filho Salomão. E de fato, Salomão se tornou o homem nascido de mulher mais sábio que já pisou nessa terra, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tarde demais para instruir os nossos filhos a desfrutar do amor de Deus. Não importa se já são grandes, se já têm as suas decisões. Salomão já era grande. Salomão já tinha feito uma série de coisas. Salomão já tinha lá as suas atividades, já tinha a sua própria fazenda, já estava tocando a sua própria vida. Quando Davi percebeu, chamou Salomão: vem cá, eu vou te tomar pela mão, e agora você vai ouvir o seu pai. Davi usou a autoridade de pai constituído por Deus e falou: olha, filho, é assim que você deve proceder, é assim que você deve fazer. Busque ao Senhor, tema ao Senhor, confie no Senhor. E Salomão seguiu a instrução do seu pai, tanto que no momento em que Davi morre, no momento que Davi já não existe mais, Salomão se dirige ao Senhor e diz: Senhor, assim como o Senhor foi com meu pai, eu quero que o Senhor seja comigo. Assim como o Senhor foi com meu pai, assim como o Senhor teve uma aliança com meu pai, eu quero também desfrutar desse amor, desfrutar dessa aliança. Será que eu e você podemos declarar isso? Será que eu e você também podemos nos comprometer a viver dessa forma? Será que eu e você também podemos não apenas manifestar as virtudes do amor de Deus, nos esforçarmos para manifestar as virtudes do amor de Deus, mas também aplicar essas virtudes que nós temos sido ensinados na vida dos nossos filhos? Assim como Abraão treinou Isaac sobre a fidelidade ao Senhor, assim como Samuel recebeu também a instrução da sua mãe, assim como Davi, que percebeu que não era tarde demais para instruir o seu filho Salomão, nós também podemos desfrutar do amor de Deus, aprendermos essa graça, a alegria e o prazer de desfrutar da plenitude do amor de Deus, que nos aperfeiçoa dia após dia, e também instruirmos, ensinarmos, treinarmos os nossos filhos em relação a esse mesmo amor que nós temos desfrutado. Amém. Ainda um último detalhe que eu acho que vale a pena nós comentarmos aqui. Vejam, Samuel foi entregue ao templo por Ana apenas depois do desmame. Ou seja, Samuel conviveu com sua mãe aproximadamente 3 anos, cotidianamente, antes de ser entregue no templo como oferta ao Senhor. Então, até os seus 3 anos de idade, Samuel conviveu com a sua mãe diariamente. Depois disso, Ana via o seu filho apenas uma vez por ano. Ah, Everton, então como é que você pode dizer isso? Que Samuel foi condicionado, treinado pela sua própria mãe a desfrutar do amor de Deus. Ora, Ana aprendeu a desfrutar do amor de Deus. Ana aprendeu a confiar em Deus, justamente nesse processo de humilhação e de dor e de sofrimento que ela atravessava pela sua esterilidade e por ver a sua rival dentro da sua casa, Penina, que a angustiava, que se vangloriava em relação a ela, porque ela não podia dar filhos ao seu marido. Mas Ana aprendeu a desfrutar do amor de Deus, confiando no Senhor,
recebendo a consolação de Deus. E quando Deus lhe permitiu que gerasse ali Samuel, durante os 3 anos que ela conviveu com seu filho diariamente, antes de entregá-lo ao templo, nesses 3 anos, toda a base que ela tinha de confiança e de desfrutar do amor de Deus, ela ensinou o seu filho. Durante esses 3 anos, mas Samuel era um bebê, era muito pequenininho, ele não entendia. Ora, em 3 anos, ele recebeu toda a base sobre a qual o ministério dele foi construído. Tanto que não pouco tempo depois, o próprio Deus convoca Samuel. E ele reconhece a voz de Deus, se rende ao Senhor, recebe revelações de Deus. E é o próprio Samuel, ainda nos seus anos de infância, que declara o juízo de Deus contra Eli e os seus filhos. Vejam a importância. Por isso a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. O poder não está na nossa capacidade. O poder está na palavra de Deus. O poder é o do Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado, que nós venhamos desfrutar verdadeiramente do amor de Deus, que o nosso caráter seja aperfeiçoado na presença de Deus. É o próprio Espírito de Deus quem promove isso. A nossa responsabilidade é apenas desfrutarmos disso, nos rendendo a Ele todos os dias, rendendo os nossos pensamentos a Ele todos os dias, consagrando a Ele as nossas vidas. E também treinando os nossos, aqueles que o Senhor confiou a nós, a também desfrutarem do mesmo amor que nós temos desfrutado. Amém? Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus venha nos habilitar a viver, a colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido do Senhor nessa manhã. Amém? Eu quero orar com você, para que em nome de Jesus, o amor de Deus, as virtudes do amor de Deus se manifestem em nós. Que o amor de Deus se aperfeiçoe em nós e nos torne pacientes, bondosos. Que nos torne altruístas e não invejosos. Não sejamos arrogantes, mas sim humildes. Nós não venhamos ser inconvenientes. Não venhamos a ser irritadiços, prontos sempre, ou inclinados sempre à fúria, e nem mesmo à amargura de guardar ressentimentos. Mas que pelo amor que nós temos pelo Senhor, venhamos aprender a sofrer tudo, crendo no Senhor, permanecendo em fidelidade a Ele, esperando confiantemente pelo tempo da redenção que se aproxima com a vinda do Filho de Deus para nos buscar. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa manhã. Te damos graças, ó Deus, pela instrução da Tua palavra. Te damos graças, porque, Senhor, é o Teu Espírito em nós que nos aperfeiçoa em amor. O nosso caráter é aperfeiçoado por obra do Teu Espírito. A nossa consciência se torna inocente por obra do Teu Espírito. Nós somos justificados e impulsionados a vivermos em santidade, porque o Teu Espírito em nós tem nos revelado e nos ensinado as maravilhas de viver no Teu amor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa hora, para que o Teu Espírito, Senhor, continue nos ensinando e nos instruindo, Senhor, a desfrutar do Teu amor.
Deus, que o teu amor, Senhor Deus, sobre nós não seja, Senhor, uma coisa que nós venhamos nos lembrar em tempos de necessidade. Quando precisamos de provisão, aí nos lembramos do teu amor. Quando nós precisamos de uma intervenção do Senhor, aí nos lembramos do teu amor. Não, Senhor. Porque esse amor, ó Deus, é falso, é um amor que tem interesses. Nós queremos te amar, ainda que o Senhor não faça nada por nós. Nós queremos te amar, ó Deus, de maneira verdadeira, Senhor, e plena. Nós queremos, ó Deus, ser verdadeiramente aperfeiçoados pelo teu amor, porque te amamos, queremos, ó Deus, todos os dias ser melhores para o Senhor, nos apresentar cada vez mais puros, mais inocentes, com caráter mais refinado, simplesmente porque nós conhecemos o teu amor, desfrutamos o teu amor, e esse amor do Senhor em nós nos inspira e nos impulsiona a sermos, ó Deus, homens e mulheres melhores, mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia. Que esse seja o nosso compromisso, ó Deus, em nome de Jesus. E que o nosso compromisso, Senhor, também inclua treinar, ensinar, condicionar os filhos que o Senhor tem nos dado. Sejam eles, ó Deus, filhos, ó Deus, de sangue, ou filhos, ó Deus, espirituais. Deus, que as gerações que nos sucederem sejam, Senhor, melhores do que nós. E que o teu Espírito, Senhor, nos ensine também a transmitir a eles, ó Deus, essa consciência de que devem, Senhor, desfrutar do teu amor. Assim, Senhor, como Abraão treinou Isaac a confiar no Senhor, a derramar, ó Deus, diante do Senhor as suas frustrações, a não questionar o Senhor, mas obedecer ao Senhor com confiança, Senhor, e fidelidade. Senhor, assim também queremos treinar as gerações que vêm após a nossa vida, para que também te sirvam, Senhor, com a mesma integridade e intensidade. Em nome de Jesus, clamamos a Deus para que o teu Espírito nos habilite, Senhor, e nos dê a sabedoria para vencermos, ó Deus, os desafios que surgirão ao longo dessa semana em fidelidade, e que dia após dia, ao longo de toda essa semana, o teu Espírito, Senhor, refine o nosso caráter em amor. Não queremos chegar, ó Deus, no domingo que vem, olhando para trás e vemos que passamos mais uma semana fazendo tudo igual, fazendo tudo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Mas queremos chegar, ó Deus, no próximo fim de semana, se assim o Senhor nos permitir, olhando para trás e dizer: olha, nessa semana o Senhor me aperfeiçoou, e eu cheguei neste final de semana em um estágio mais elevado em amor a Deus do que eu estava na semana passada. Nós te pedimos por isso, e que seja assim na nossa vida até o dia que o Senhor rasgar os céus e nos chamar, a Deus, para a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso desejo. E nós te pedimos por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A você que nos acompanhou pelo Facebook, que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus produza em você esse refinamento de caráter em amor ao Senhor, e que também te inspire a ensinar, a instruir os seus filhos, as gerações que Deus proporcionar a você, também a amar ao Senhor, desfrutando sempre da graça e do amor do Senhor. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe.